Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius Fulconi, sou professor de Física do Estratégia e hoje a gente vai falar sobre a nossa sétima dica. Qual será que é a nossa sétima dica? Cinemática vetorial aí. Primeira coisa que a gente vai entender é sobre deslocamento vetorial. Considere um corpo que parte do ponto A e percorre uma determinada trajetória aí que eu coloquei para você em vermelho, essa trajetória aqui em vermelho. Uma trajetória totalmente esquisita aí. Chegando ao ponto B, então ele sai de A e vai até o ponto B, o nosso amiguinho aí correndo aí. Os vetores posição da partícula em relação ao sistema de coordenadas é mostrado na figura abaixo. Então agora olha que interessante, eu defino um vetor que parte da origem do meu, novamente, aí ó, eixos coordenados, eu preciso adotar eixos para saber em relação a que eu estou medindo essa grandeza. Então eu adotei um eixo x e y aí, eu inverti aí de propósito, porque esse corpo está sofrendo um deslocamento aí que vai facilitar para mim essa inversão de eixos, mas você podia chamar de y e x sem nenhum problema aí, beleza? Isso não vai mudar nada, como eu disse, você que escolhe. Então vamos lá, eu peguei um vetor e liguei da origem desse sistema até o ponto A e chamei isso de SA, o vetor que liga a origem ao ponto A. E peguei um vetor que eu chamei de SB, que liga a origem do sistema cartesiano ao ponto B aí, tranquilo? E olha que interessante, agora o que eu chamar de deslocamento vetorial, ou seja, esse ΔS com o símbolo de vetor em cima, é o SB menos o SA. E vai na figura aí, olha que interessante, da soma vetorial dos seus conhecimentos de vetores, o ΔS é justamente esse vetor em verde aí. E olha que interessante, pensa comigo, o deslocamento vetorial leva em consideração apenas a situação inicial e a situação final do corpo. Não importa a trajetória que esse corpo realiza, o ΔS vetorial, ele só liga para o ponto final e para o ponto inicial, uma coisa muito interessante de você saber. E agora, galera, a gente vai ver um pouco sobre deslocamento relativo. Então, olha que interessante, eu tenho uma partícula A aí em vermelho e tenho uma partícula B aí em azul, com seus respectivos vetores posição e seus vetores velocidade. E eu vou dizer para você o seguinte, se eu quero saber a posição de A em relação a B, ou seja, o deslocamento do corpo A em relação ao corpo B, eu faço o seguinte, eu subtraio a posição de A em relação à Terra, ou em relação a um corpo fixo, mas em geral é a Terra, menos o deslocamento de B em relação à Terra. Galera, essa expressão aqui do deslocamento relativo é uma expressão muito importante de você memorizar, de você ver como funciona. Então vamos repetir. O deslocamento de A em relação a B, ele é medido pelo deslocamento de A em relação à Terra, subtraído do deslocamento de B em relação à Terra aí. Beleza? E de maneira análoga, galera, eu tenho a velocidade relativa. A velocidade relativa, ela vem aí do deslocamento relativo. Então eu tenho dois corpos com velocidade A em relação à Terra e B em relação à Terra, e para eu encontrar a velocidade do corpo A medida no referencial de B, ou também a velocidade de A no referencial de B, eu faço velocidade de A em relação à Terra menos velocidade de B em relação à Terra. Galera, note que a operação que eu estou fazendo aqui é uma operação vetorial. Eu tenho que fazer uma operação vetorial aí, somar vetores. Não posso simplesmente somar números. Beleza? E para finalizar aqui, eu queria te dar uma dica muito valiosa. Velocidade vetorial média. A velocidade vetorial média leva em consideração apenas o vetor deslocamento. Então olha que interessante, dessa maneira apenas a situação inicial e a situação final são considerados. Então a velocidade média vetorial, eu pego o ΔS vetorial e divido pelo tempo total. Só que olha que interessante, se um corpo ele parte de um ponto A, faz uma trajetória maluca aqui, ó, e volta para o meu ponto A, quem que é o ΔS? Lembra que o ΔS ele só leva em consideração a situação inicial e a final. Só que se a situação final é igual à situação inicial, o ΔS vetorial é igual a zero. Dessa maneira, a velocidade média vetorial também é igual a zero.
Beleza? Com isso a gente finaliza a nossa 7ª dica aí de física e te espero na próxima dica. Abraços e muito obrigado pela sua atenção.